Você vai conseguir sua nota no IELTS muito antes de atingir sua fluência. Já anota aí, porque quando você for marcar o seu teste, você vai precisar lembrar disso aqui. Existem duas versões do teste do IELTS. Você já sabia disso? Cuidado na hora de marcar seu teste. Quando você for olhar a job offer, o visto de trabalho que você precisa fazer, você vai ter que ficar atento aos requisitos do IELTS. Não é só sobre inglês. Quanto mais você treina as técnicas para a prova, menos medo você tem. Presta atenção nisso. Isso aqui derruba muita gente por uma coisa idiota. Nessa live aqui, eu vou falar com você sobre o que é o teste do IELTS e como que ele funciona. Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui comigo na Blimey English. Se você não me conhece, eu sou o Simon, tá? O que eu faço aqui é treinar você para que você possa atingir sua nota no teste do IELTS para poder mudar de país, tá? Talvez você vai querer estudar, talvez você vai querer trabalhar ou imigrar para um outro país, tá? Já escreve aqui nos comentários para mim o que é que você quer fazer com o teste do IELTS. Você quer estudar em outro país? Escreve aí, fala que você vai estudar. Você quer imigrar para um outro país? Qual país que você quer ir? Já me conta aqui nos comentários para eu te conhecer um pouco mais, para você saber um pouco mais como que você vai fazer isso. Ou você quer trabalhar em outro país? Tem muita gente utilizando o teste do IELTS para conseguir a job offer, né? Que é a oferta de emprego em um outro país. E aí hoje, nessa live aqui, eu vou falar com você sobre o que é o teste do IELTS. Vai ter uma... Se você nem sabe o que é, se você nasceu agora, descobriu que tem o teste do IELTS, eu vou falar com você sobre o que é o teste do IELTS e como que ele funciona, tá? Especificamente ali, cada parte, como que eles vão te avaliar na hora da prova, tá? Vamos lá, eu tenho um monte de coisa para falar com vocês aqui sobre isso, presta atenção. Primeira coisa na sua vida, tá? Primeira coisa para você, não confunda o teste do IELTS com CELPIP, TOEFL, IBT, tem um monte de testes por aí. Eu vou te explicar o que é a diferença aqui. Cada um desses testes são testes de proficiência, tá? Cada um deles são testes que vão avaliar ali a sua capacidade de utilizar o inglês para determinado propósito. O teste do IELTS, ele é um teste muito específico, tá? É um desses testes. Na maioria das vezes, por que a gente acaba tendo que fazer o teste do IELTS? Porque ele é um dos testes mais aceitos e mais requisitados no mundo, tá? No mundo. Então, ele acaba sendo, se não for o mais conhecido ou o mais aceito ali, um dos mais com toda certeza, tá? E aí, tem alguns mitos, né, que o povo acha aqui. Primeira coisa, tem gente que pensa assim, isso eu recebo direto, tá? Gente nos comentários, nas mensagens, falando assim, ah, é só professor de inglês que passa. Gente, não seja inocente, né? Pelo amor de Deus, o teste do IELTS foi feito para avaliar a sua proficiência no idioma e não para avaliar a proficiência de professores no idioma. Não existe isso. Vou te dar um exemplo aqui, ó, que é o Gilson. Não sei se você já me ouviu falando do Gilson. Se você não me ouviu, depois que terminar a live aqui, você vai ali no meu perfil, até deixei em destaque ali. É uma das primeiras postagens da história do Gilson. Ele começou assim do muito básico. Em 28 dias ele foi lá e atingiu a nota no teste do IELTS para conseguir a job offer, né? Na verdade, ele já tinha conseguido a job offer, a oferta de emprego dele aqui no Canadá, e ele precisava do IELTS, só estava faltando o IELTS para ele poder vir, né, finalizar o processo lá. E o Gilson não é professor, não tem nada disso. Ele estava, na verdade, num muito básico. E aí a gente foi lá, trabalhou em 28 dias e ele fez a prova dele, conseguiu a nota. Hoje ele tá aqui, tá lá em Alberta, lá na cidade de Banff. Se você nunca ouviu falar dessa cidade, vai pesquisar depois, que você vai se surpreender como que é uma cidade maravilhosa. E hoje ele tá lá, entende? Então não tem isso de só professor que passa. Outra coisa que é muito comum de falar é só pessoa fluente passa no IELTS. Não é verdade. Não existe isso de só fluente passa no IELTS. Outro caso aqui para você, o Gabriel. O Gabriel ele começou praticamente do zero. Ele começou praticamente do zero. Acho que foram 5 meses de preparação e ele também conseguiu para poder fazer a job offer dele. Não existe isso de só fluente. A fluência, gente, só para vocês entenderem, né? Você vai passar no IELTS, você vai conseguir sua nota no IELTS muito antes de atingir sua fluência. A fluência é algo que vai demorar. A fluência é algo que demora alguns anos para você atingir, na maioria das vezes, né? Você vai levar alguns anos para atingir. Mas passar no IELTS é outra coisa. Dá para fazer isso bem antes. Então não precisa ser fluente para conseguir atingir sua nota no IELTS, tá? Peraí.
Isso. E muito menos tem inglês avançado. Não é o caso. Eu gosto sempre de falar, quando eu falo disso, né, do inglês avançado, do Domingos. Talvez se você já me acompanha aqui há um tempo, você já deve ter me ouvido falar dele, né? O Domingos, ele entrou no programa com, ó, zero, nível zero, zero, nasceu, nível zero. E ele foi lá e conseguiu. O Domingos, ele queria ir para Austrália. Ele estava no processo de imigração da Austrália, então aí ele precisava tirar 7 em todas, né, que já é nota de nível C1, e em 9 meses, presta atenção, 9 meses ele já estava tirando nota do nível C1, 7. Começou do zero. Por isso que eu falo com vocês que fluência é uma coisa, proficiência é outra. Proficiência é a sua capacidade de demonstrar que você sabe utilizar determinadas características do idioma, né? Então fica bem tranquilo com isso. Vamos lá, o que que é o IELTS, né? A sigla, para você entender. O IELTS, a sigla significa International English Language Testing System, IELTS. E isso significa IELTS, tá? Que é o quê? É um sistema de testar a sua proficiência na língua inglesa. Por isso que ele é aceito por vários países falantes de língua inglesa e países que não são falantes de língua inglesa. É muito comum você fazer um mestrado na França. Hoje, por exemplo, hoje de tarde eu vou colocar um vídeo de uma entrevista que eu fiz com uma aluna que atingiu uma nota incrível em pouquíssimo tempo e ela queria para fazer mestrado na França. Olha só, um mestrado na França. E ela precisou do IELTS. Então, assim, ele é aceito em diversos países. E por isso que você precisa entender o que é e como que ele funciona, porque às vezes ele é o que vai fazer a ponte para você com aquilo que você está querendo fazer, tá? Ele foi desenvolvido pela Cambridge, né, e o British Council, e hoje, na verdade, tem duas bancas principais que aplicam o IELTS. Já anota aí, porque quando você for marcar o seu teste, você vai precisar lembrar disso aqui. O British Council é uma das bancas e a outra é a IDP, tá? A IDP australiana, o British Council inglesa, tá? Então, essas duas são as bancas principais que aplicam o IELTS aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ah, e outra coisa, se você for tendo dúvida, você que está aqui assistindo pelo Instagram, né? Se você está assistindo pelo YouTube, você pode deixar seus comentários aí que a gente responde. Você que está aqui no Instagram, se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando aqui durante a live que eu vou respondendo vocês, tá? Deixa eu ver ali o Glaubert. A fluência vem com a constância dos treinamentos de proficiência na língua. Esse treinamento se faz bem feito com o grande Simon. Um abraço para você, meu querido Glaubert. Muito bem, que massa. A constância é, sem sombra de dúvidas, o que determina se você vai chegar na fluência ou não, tá? Vamos lá. Existem duas versões do teste do IELTS. Você já sabia disso? Uma que a gente chama de General Training e a outra que a gente chama de Academic. Vou te falar porque tem diferenças entre elas, tá? A versão General Training, olha o nome, General, ele é geral, para propósitos gerais. Então, geralmente, o General Training vai ser para quem vai trabalhar ou para quem vai aplicar para processos de imigração. Por exemplo, no meu caso, quando eu estava lá no Brasil, decidi mudar aqui para o Canadá e migrar para cá, foi o General Training que eu usei, porque eu estava entrando num processo de imigração e aí eu tinha que usar ele com esse propósito geral. O Academic é para quem vai estudar. Existem algumas exceções, por exemplo, enfermeiro, geralmente eles precisam fazer o Academic, mas, via de regra, o Academic é para quem vai estudar. Se você vai fazer um college, se você vai fazer um mestrado, se você vai fazer um doutorado, aí eles vão te pedir o IELTS Academic. Qual que é a diferença entre eles? O IELTS Academic, na verdade, ele é um pouco mais difícil do que o General Training. Por quê? Pensa aqui comigo. Você vai para academia, né? Faculdade, fazer mestrado, fazer doutorado. Então você vai lidar com assuntos mais complexos. Então, o IELTS Academic, ele vai ter um nível ali de dificuldade um pouco maior. E essa dificuldade vai estar no reading e no writing, tá? O listening e o speaking continuam a mesma coisa. Daqui a pouco, quando eu for falar de cada uma das partes, eu vou entrar mais em detalhes com isso, só para você saber, tá? Então, o General Training para propósitos gerais e imigração, o Academic para propósitos de estudo, tá? Essas são as diferenças principais entre eles. O que você tem que saber aqui, ó? Independentemente do IELTS que você for fazer, tá? E independentemente do nível que você precisa atingir, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça que, cuidado, escuta isso que eu vou te falar, cuidado na hora de marcar seu teste. Quando chegar a hora de marcar seu teste, tome cuidado. Por que que eu tô te falando isso? Já aconteceu várias vezes. A pessoa precisa fazer o General Training, o que que ela faz? Ela marca o Academic.
A pessoa precisa fazer o academic, o que que ela faz? Marca o general training errado. E aí existe ainda um outro detalhe aqui, ó. Quem vai fazer o IELTS para o Reino Unido, né? Lá também existem as modalidades General Training e Academic. Só que lá, essas modalidades se chamam UKVI General Training e UKVI Academic. Cuidado com isso aí na hora de você marcar o seu teste, tá? Camila, sou enfermeira e quero fazer o teste para morar. Pois é, se você vai só preocupar com a imigração, provavelmente você vai precisar fazer o General Training. Agora, se você vai fazer para trabalhar como enfermeira aqui, aí muito provável que vai ser o Academic, tá? Tiago, Simon, no speaking avaliado o sotaque, se é britânico ou americano, pede-se pontos por isso. Tiago, aguenta aí um minutinho, que daqui a pouco eu vou entrar em cada parte do teste, do listening, do reading, do writing e do speaking, e aí eu falo disso aí que você falou, que isso aí é extremamente importante. Isso aí derruba muita gente, tá? Então, fica aqui que nós já vamos chegar. Só passar mais algumas informações aqui para você. Então, assim, é extremamente importante, você já entendeu que o IELTS é esse teste de proficiência que vai avaliar a sua capacidade de usar o idioma para propósitos determinados. Beleza. Agora, como que funciona o teste do IELTS? Isso é muito importante que você saiba, porque se você não entender como funciona o teste, como é que você vai fazer para performar bem no teste? Pensa aqui comigo. Você não sabe como funciona o teste. Como que você espera ir bem no teste? Não tem como. Isso aqui, isso pode literalmente derrubar o seu plano. Então, gasta um pouquinho de tempo aqui comigo, entenda o que é o teste, como que funciona o teste para você saber, tá bom, eu tenho que me preparar para A, B, C e D. Por quê? Se você não sabe aquilo que eles vão pedir de você no teste, como é que você vai fazer um bom teste? Tem gente que chega para mim, manda mensagem e fala assim, Simon, marquei meu teste pro dia tal, o que eu faço? O que eu faço? Seu teste está marcado para semana que vem? E você está me perguntando o que você faz? Não vai dar certo. Chora, né? Na cama, que é lugar quente. Não dá certo. Então, cuidado com isso, gente. Entendam como que funciona o teste para você saber o que você tem que fazer lá na hora, tá? Para quem vai morar fora e futuramente trabalhar, precisa somente fazer o General? Boa pergunta, depende, tá? Vamos supor que você vai primeiro fazer o processo de imigração. Aí você vai ter que fazer o General Training. Aí, vamos supor... Gente, esse cabelo aqui. Aí vamos supor que você já está aqui, por exemplo, aqui no Canadá. Você já está aqui e aí você decidiu fazer um college, por exemplo. Tá? Você quer estudar agora. Aí você vai ter que fazer o academic de novo. Entende? Porque são propósitos diferentes. Então você vai precisar fazer os dois sim, tá joia? Vamos lá, presta atenção aqui. O teste do IELTS, né? E aí eu vi que você falou ali que vai da Angola para os Estados Unidos, tá? Você tem que dar uma olhada nos locais de aplicação, tá? Porque o IELTS ele é aceito em mais de 120 países, então bem provável que deve ter no seu país. Eu só não sei te falar os lugares, né? Mesmo no Brasil, que a maioria das pessoas que me acompanham aqui, tem que olhar os lugares de aplicação para ver se tem perto de você um lugar que aplica, tá? O IELTS é assim, um dos testes mais aceitos no mundo. São mais de 120 países, mais de 11 mil instituições que aceitam o teste do IELTS. Então, assim, ele é o teste para você fazer, tá? Vamos lá. Como que funciona o teste? O teste do IELTS, ele vai avaliar as suas 4 habilidades da língua. Quais são elas? Você já sabe? Presta atenção aqui, ó. Listening, que é a sua capacidade de compreender o que você está ouvindo. Reading, que é a sua capacidade de compreender o que você está lendo ali. Writing, que é a sua capacidade de produzir textos. E o speaking, que é a sua habilidade de produzir uma fala, aquilo que você está falando. O teste do IELTS vai avaliar as suas 4 habilidades. Só que cada habilidade vai ser avaliada de uma forma diferente, tá? E cada prova, né, você vai ter a prova do listening, a do reading, a do writing e do speaking. Cada uma delas tem uma duração diferente, tá? Elas são preparadas ali para te testar em níveis de profundidade que permitam o examinador saber, essa pessoa tem uma proficiência nível X. Essa pessoa aqui já tem uma proficiência nível Y, tá? Cada uma vai ser avaliada de forma diferente. E a nota do teste do IELTS, ela vai de 0 a 9, tá? Presta atenção aqui. Se você está preocupado com o Canadá, se você vai vir para o Canadá, você já deve ter ouvido falar no tal de CLB, não preocupa com isso agora. A nota do IELTS é de 0 a 9 em cada uma das habilidades, tá?
0 a 9 no listening, 0 a 9 no reading, 0 a 9 no writing, 0 a 9 no speaking. E aí, com a nota que você pegou ali, eles vão dividir por 4 e pegam a média, que a gente chama de overall. O overall vai ser a média da sua nota ali, tá? Por exemplo, você foi lá e tirou 6 em cada. 6 em cada uma. Isso vai dar um overall de 6, tá? E aí, por que que é interessante? Interessante não, por que que é crucial, que é importante você saber disso? Por quê? Quando você for olhar o seu programa de imigração, quando você for olhar o college, ou a faculdade, ou o mestrado que você quer fazer, quando você for olhar a job offer, o visto de trabalho que você precisa fazer, você vai ter que ficar atento aos requisitos do IELTS. Se você já me mandou alguma mensagem falando que seu teste ia ser tal dia ou tal data, provavelmente eu te perguntei lá, você já sabe a nota que você precisa? Por quê? Cada uma dessas situações vão te pedir uma nota diferente. Por exemplo, o processo de imigração que eu fiz aqui para o Canadá, ele pedia como requisito a nota que era 6 em tudo no IELTS, para você poder começar o processo. Óbvio que quanto maior a nota, melhor para você. Tem gente que vai estudar, aí eles pedem, não, a gente quer um overall de 6,5, mas você não pode tirar nenhuma menor que 6. Existe isso, entende? Ah, não, é para o visto de trabalho, a gente quer que você tire um overall 5, overall 4. Então você tem que ficar atento a isso na hora de descobrir ali quanto que você precisa tirar no seu teste, beleza? Preste atenção aqui comigo, quanto tempo que dura a avaliação de cada uma dessas habilidades, tá? Olha isso aqui que eu vou te falar. O listening, o reading e o writing, eles são feitos na mesma sentada. O que é isso, Simon, sentada? A sentada violenta? Não, esquece funk na sua vida, para com isso, é hora de estudar pro IELTS. Quando eu digo sentada, a gente quer dizer que de uma vez você vai fazer os 3 testes, tá? Naquela mesma ocasião, naquela mesma oportunidade. E aí é listening, reading e writing. Nessa ordem, um atrás do outro. Um atrás do outro. O listening vai durar ali aproximadamente 30, 35 minutos, depende do tamanho do áudio, né? A gente vai falar disso ali como que é. 30, 30 minutos. O reading é 1 hora. O reading é 1 hora. E depois do reading vem o writing, que é mais 1 hora. A gente vai entrar ali em detalhes do que você tem que fazer em cada uma, mas só para você saber. Então, listening, 30, 35 minutos. Reading, 1 hora. Writing, 1 hora. Simon, e o speaking? O speaking você pode escolher fazer depois ou antes dessas, tá? O speaking, ele dura ali de 11 a 14 minutos. 11 a 14, Simon? Sim, é isso que ele dura, de 11 a 14 minutos, não vai passar disso, tá? Agora, por que que é importante você saber disso? Porque na hora que você estiver treinando, você tem que treinar não só a sua mente, mas também o seu corpo para a prova. Por quê? Lembra que o listening, reading e writing são feitos na mesma sentada, na mesma oportunidade? Então, você vai sentar ali e fazer. Se você quiser levantar para ir no banheiro, você pode? Pode. Só que o tempo não para de rodar. Então, você tem que preparar o seu corpo. Por isso que eu falo, o treino é muito importante. Treine para que você esteja pronto para no dia ficar ali sentado 2 horas e meia, 2 horas e 40, 3 horas, sem precisar levantar para ir ao banheiro. Você já parou para pensar nisso aí? E isso é extremamente relevante para você levar em consideração, tá? Cuidado com isso. Eu vou falar aqui agora como que funciona cada parte do teste, tá? Deixa eu só ver aqui algumas perguntas aqui. Raul Filho, bom dia. 11 de maio é o meu dia de fazer o Academic do IELTS. Estou fazendo a preparação final agora. Boa, Raul. Bora pra cima. JW, eu gostaria de saber qual desses cursos seus para fazer cidadania americana. Na verdade, eu tenho um programa, né, que é o programa de treinamento para o IELTS. Aí, o que que eu falei? Você tem que olhar lá. Vou fazer a cidadania americana. Qual é a nota que eu preciso para comprovar a proficiência no teste do IELTS? Aí você vai ter que saber a nota lá, e se o teste do IELTS for o que você precisa fazer, pode vir comigo aqui que dá certo, tá? Tiago, neste tema do overall, a média é simples ou tem um peso? Por exemplo, poderia focar mais em uma habilidade? Excelente pergunta, Tiago. Não tem peso, tá? Não tem peso. As habilidades, elas são avaliadas ali, né, para tirar a média de forma igual. Mas, por que que eu falo? Não tem peso. Mas a gente não pode focar naquilo que a gente é melhor.
porque senão vai dar ruim para você, tá? Duda Brandão, estou fazendo simulados impressos no papel. Você acha que no dia da prova eu devo fazer papel no computador? Duda, seguinte, se você vai fazer a sua prova no computador, o seu treino tem que ser no computador. Se você vai fazer sua prova no papel, o seu treino tem que ser no papel. Para quê? Para que você chegue ali na prova tendo treinado o mais próximo possível do que você vai fazer na prova. Porque senão não vai ser muito legal. Você está acostumado a escrever na mão, escrever à mão, né, ali no papel, e aí chega lá para digitar, você vai ter dificuldade. Ou o contrário, você está acostumado a treinar no computador, chega ali, você tem que escrever à mão. Então, já treine aquilo que você vai fazer para a prova. Independentemente disso, ou paralelamente a isso, o seu treino, para ele ser efetivo, ele tem que conter exposição guiada e treino de técnicas. Sem isso aí, é muito difícil conseguir a nota que você precisa na prova, tá? Bora lá, vou falar com vocês aqui, vou começar pelo listening, tá? O listening, ele tem 4 sessões, ou seja, presta atenção, a sua prova do listening, que dura ali 30, 35 minutos, vai ter 4 partes, tá? E como que você é avaliado ali? Eles vão colocar um áudio para rolar, e esse áudio não pausa. Presta atenção no que eu falei. O áudio não pausa. Enquanto o áudio está rolando, você tem que ler as questões ali sobre o áudio e responder. Já pegou o que é o desafio aqui? O desafio do listening é que, ao mesmo tempo, você tem que entender o que o áudio está falando, ler a questão, pensar na resposta e escrever a resposta. 4 coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo, porque o áudio não para de rodar, tá? E aí, tem 4 sessões dentro da sua prova do listening. Elas vão aumentando a dificuldade, né, conforme vai passando. A parte ali, né, geralmente é um diálogo cotidiano. O que é um diálogo cotidiano? Uma pessoa ligando para outra para marcar uma consulta ou para saber como que funciona tal serviço. É uma ligação cotidiana. A segunda parte, você já vai pegar uma conversa em contexto social. O que é uma conversa em contexto social? É uma pessoa apresentando um parque, uma pessoa apresentando um prédio, apresentando uma academia. Ela vai passar algumas instruções ali para você. A terceira parte é a parte que já começa a complexidade um pouco maior, né? Ali já é uma conversa, e essa conversa pode ter até 4 pessoas com instrução. O que significa isso? A maioria das vezes é um professor conversando com 3 alunos, ou 2 alunos discutindo um tema com outros 2 alunos. Então ali é um pouco mais complexo. E a última é um monólogo de instrução. O que é um monólogo de instrução? É um monólogo acadêmico, é uma pessoa fazendo uma palestra, tá? Aí você vai ter que ouvir ali e ir respondendo as questões sobre aquele texto, tá? O texto, gente, que vocês têm que ir respondendo ali, não é a cópia do áudio e você tem que preencher a palavra que ele pegou. Não é isso. É um texto sobre o áudio que você está ouvindo e você tem que responder as questões, tá? Por isso que eu falo. Você viu o desafio aqui, né? Enquanto o áudio está rolando, você tem que ouvir, ler a questão, pensar na resposta e escrever. Se você não tem técnica, vai ser muito, muito difícil você conseguir fazer isso com todas as questões para poder acertar todas, tá? Por isso que não é só sobre saber inglês. Pensa aqui comigo. Às vezes você tem um nível intermediário, até avançado talvez. Você vai conseguir entender o que eles estão falando. Mas será que você vai conseguir pegar a resposta? Isso que é a questão. Então, sem técnica, é muito difícil você conseguir atingir sua nota no IELTS, tá? Vamos lá. Na prova do reading, aí aqui já é um pouco difícil. Isso aqui tanto para o acadêmico quanto para o general training, tá? Na prova do reading, você tem ali 60 minutos, né? E eles vão te dar 3 sessões de texto. Ou seja, na prova do reading, você tem 3 partes, tá? Cada uma delas de acordo com a sua dificuldade. Vai aumentando ali, parte 1, parte 2, parte 3, tá? E durante esses 60 minutos, você tem que responder a 40 questões. Igual o listening. O listening eu não falei, né? São 40 questões também que você tem que responder. E aqui no reading também, 40 questões em 60 minutos. Fez as contas aí? Quanto tempo você tem para cada questão? Fez as contas? 1,5 minutos é o tempo que você tem por questão no reading, tá? Muito tenso. Cuidado para não ir fazer a prova sem conhecer as técnicas. Vamos lá.
Passar aqui pro writing agora. Quem tem medo do writing? Escreve aí pra mim. Fala aí se o writing te dá medo. Escreve aí pra mim. O writing, você vai ter também 60 minutos, né? Isso aqui eu já falei. E aí, como que funciona a prova do writing? Você tem 2 textos para escrever. A gente chama de tasks, né? Você vai ter a task 1 e a task 2. São 2 tasks que você vai ter para escrever. E aí, o que acontece aqui? A task 1, tá? Vai depender se você está fazendo o General Training ou Academic. Se você estiver fazendo a versão General Training, a Task 1 vai ser uma carta que você vai ter que escrever. Se você estiver fazendo o Academic, a Task 1 vai ser um relatório que você tem que fazer, tá? E aí, essa primeira task, a Task 1, ela tem que ter pelo menos 150 palavras. Pelo menos 150 palavras. A Task 2, e aí, tanto no Academic quanto no General Training, vai ser uma dissertação que você vai ter que fazer. E essa Task 2, ela tem que ter pelo menos 250 palavras. E aí? Você acha que é tranquilo ou é desafiador isso daí? Me fala aí. É extremamente desafiador, não é? Tava clicando no negócio aqui. É extremamente desafiador. Porque você tem 1 hora para escrever 2 textos. E aí, você sabe o que é o problema? Vocês que estão aqui, ó, no Instagram. Escreve aqui para mim, você que está no Instagram, se você já está estudando para o IELTS, você tira esse contexto do IELTS. Tirando o contexto do IELTS, qual foi a última vez na sua vida que você escreveu uma redação? Me fala aí. Qual foi a última vez na sua vida que você escreveu uma redação? Fora desse contexto de IELTS. Se você, como a maioria de nós, tem muito tempo. Talvez a última redação que você escreveu foi lá na escola. E aí, pensa aqui comigo. Se você não está acostumado nem a escrever, se você não escreve nem em português, como que você quer chegar na prova do IELTS e escrever um texto perfeito? Isso não vai acontecer. A menos que você treine as técnicas, treine a sua exposição guiada. Isso aqui é para você abrir a sua cabeça para o sentido de que não é só sobre inglês. É sobre você saber a estrutura do que eles te pedem e o que você tem que entregar. Será que eu posso escrever o texto de qualquer jeito? Não, claro que não. Tem coisas que eles querem ver. E se eu escrever um texto bonitinho, mas que não mostra aquilo que eles querem ver, pau! Então, coloquem na cabeça, já comecem a desenvolver esse raciocínio de que o treino de técnicas é extremamente importante. A exposição guiada é extremamente importante. Porque se você não faz aquela atividade, como é que você vai chegar na hora da prova para fazer um texto perfeito? Entende? Aqui é um desafio. Antes de prosseguir, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui, ó. A Rosângela ali, muito desafiador. A Nayane também, desafiador. A Ivone, eu tenho medo de todas as etapas, mas eu preciso confiar no seu direcionamento. Exato. Por quê? Eu falo que sempre, quando tem mentorados, né, que vêm fazer mentoria comigo, eu falo, tudo é direcionamento. Só existem 2 cenários possíveis. 1, ou você está fazendo algo que não era para você fazer. 2, você não está fazendo algo que era para você fazer. Qual é a sua situação? Só existem esses 2 cenários. Por isso que o direcionamento é extremamente importante. Direcionamento por quem? Por quem já fez aquilo que você quer fazer. Por quem faz aquilo que você quer fazer. Aí sim, o direcionamento, eu vou aqui. Beleza. Pronto, tá? Ravi, bom dia. Live sobre o quê? A live é sobre o que é o teste do IELTS e como funciona o teste do IELTS. Rosângela, na 8ª série que eu escrevi redação. Pois é, Moresito, se não tiver vocabulário, não terá argumentos para escrever. Exatamente. Por isso que a exposição guiada é importante, né? Você vai construir o seu vocabulário ali durante a exposição guiada. 2 anos atrás, Agnésia ali... Agnésia, será que eu li certo? Agnésis. Marileia, estou com muito medo da prova toda em si, mas estou torcendo por todos. Marileia, o medo só existe porque você não sabe o que fazer. Guarda isso aqui que eu vou te falar, ó. Guarda isso, para você, Marileia. Quanto mais você treina as técnicas para a prova, menos medo você tem. Pensa aqui comigo, ó. Você marcou sua prova para amanhã. Você não treinou técnica nenhuma, sabe porra nenhuma. Você não treinou técnica nenhuma, nada. Você vai lá fazer a prova. Vai estar tremendo de medo, com toda certeza. Agora, sua prova é daqui a 1 mês, mas você já vem treinando a sua exposição guiada. Você já vem treinando as técnicas da prova. Você fez
tantos e tantos e tantos treinos de técnica. Você acha que você vai chegar lá com mais ou menos medo? Claro que com menos medo, entendeu? Simon, saudade de você. Oi, Vanessa, tudo bem? Quanto tempo, né? Vanessa, conhecida antiga lá do Brasil, quando eu trabalhava ainda no serviço público lá do Poder Legislativo. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Preciso de sua mentoria, sem treinamentos não rola mesmo. Fernando Santos, exatamente. Cara, não sei se você já está participando da Semana do IELTS, mas eu altamente recomendo que esteja lá na Semana do IELTS, tá? Que começa segunda-feira que vem. Agnésio, speaking deve ser mais difícil, vamos entrar nele agora, tá? Tiago, Simon, quanto mais escrever, melhor na prova, ou quanto mais objetivo, melhor? Cara, essa pergunta aí é excepcional, hein? Prestem atenção que eu já vou te falar um negócio, eu vou falar direto, de cara pra você aqui guardar isso aqui. A prova do writing não é uma prova de quem escreve mais. É uma prova de quem escreve bem. O que eu tô querendo te dizer com isso aqui? Cuidado com seu ego. Cuidado com seu ego. Por quê? Você tá treinando muito, você chega lá na sua prova e fala, pá, escrevi 450 palavras. Parabéns! Você teve tempo de aplicar todas as técnicas? Você aplicou a técnica que você tem que aplicar depois que você escreveu? Quanto mais você escreve, menos tempo você tem para aplicar as técnicas. Quanto mais você escreve, dependendo do seu nível, mais erro você está dando para o seu examinador ver. Então, tira isso da cabeça de que escrever muito é bom. Você tem que escrever bem. Se você escrever um parágrafo, seu parágrafo tem que ser um excelente parágrafo. Se você escrever 4 parágrafos, tem que ser 4 excelentes parágrafos. Entendeu? Bora lá. Vamos lá, o speaking. Como é que faz o speaking aqui? A prova do speaking é uma entrevista individual. O que significa isso? Vai sentar você e o seu examinador na frente, tá? E aí, durante 11 a 14 minutos, não passa disso, ele vai te fazer perguntas variadas. Essas perguntas vão ser de 3 níveis, ou seja, tem 3 partes no seu teste do speaking. Parte 1, 2 e 3. O nível de dificuldade também vai aumentando, tá? Então, isso ali a gente tem que prestar atenção. É um tempo curto que você tem que entregar muita coisa para o seu examinador. Você vai ter que falar com ele ali, conversar. Você não tem tempo de pensar, tá? Então eu vou falar com vocês aqui agora o que é importante você observar em cada uma das habilidades para você conseguir uma boa nota. Beleza? Combinado? Presta atenção aqui. Por que você tem que saber, né? O que você tem que fazer em cada uma? Porque se você falhar no seu teste, provavelmente você vai ter que repetir ele de novo, tá? Provavelmente você vai ter que repetir ele de novo. Então, cuidado com isso, tá? Vamos lá. No listening. Para você conseguir uma boa nota no listening, e aí teve alguém que perguntou isso aqui, é extremamente importante que você consiga reconhecer os sotaques, especialmente o sotaque britânico, tá? Que você saiba e que você esteja acostumado com o sotaque britânico, para você conseguir acompanhar a gravação do áudio e responder as questões dentro do tempo limitado, tá? Ai, Simon, mas eu não gosto de sotaque britânico. Você não precisa gostar, você só precisa fazer, tá? A sua exposição guiada, ela tem que incluir o inglês britânico. Mas eu não gosto, eu não quero ouvir inglês britânico. Então, beleza, toma pau na prova. A gente é adulto. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Se eu tô te dizendo que com 100% de certeza sua prova do IELTS no listening vai ter sotaque britânico, por que você não vai se acostumar com o sotaque britânico? Presta atenção nisso. Isso aqui derruba muita gente por uma coisa idiota, que você não quis escutar sotaque britânico porque você não gosta. E aí depois vem lá chorando por causa da nota. Faça sua preparação se acostumando com o sotaque britânico e treinando as técnicas com isso. Depois que passa a sua prova, se você não quiser, aí você nunca mais escuta o sotaque britânico. Mas para a prova você vai precisar. Entende? Ele tem muita diferença. Tem muita diferença no sotaque, tá? Vamos lá. No reading, o que é importante aqui no reading? É bom que você já vá desenvolvendo a sua habilidade ali no reading para que você consiga ler textos grandes, captando as informações necessárias. Para isso, você precisa de técnica. Você não tem escapatória, não. Se você não tiver técnica, você não vai conseguir vencer a prova do reading. Por quê?
os textos vão ficando cada vez maiores e você só tem 60 minutos para responder 40 questões. Já vou te contar um negócio aqui, ó. Não dá tempo de ler os textos todos, tá? Então, cuidado com isso aí na hora do teste do reading. Já coloque na sua cabeça que você vai ter que preparar com as técnicas, treinar as técnicas da prova, para você sair de lá tranquilo. Tem aluno meu que termina o reading faltando ali 20 minutos para finalizar a prova. Tem gente que chega para mim e fala: Simon, não consigo finalizar o reading a tempo, não dá tempo. Será que não dá tempo? Ou será que você não sabe fazer para conseguir finalizar no tempo? Entende? Cuidado com isso. Vamos lá, no writing. O que você tem que ter noção para você estruturar um writing de boa nota, tá? Para conseguir uma boa nota. Primeira coisa na sua cabeça, estrutura. Você tem que ter uma estrutura, a estrutura já tem que estar na sua cabeça. Você bateu o olho lá, viu? Ah, é uma carta que eu vou ter que escrever. Beleza. Na sua cabeça já tem que estar. Primeiro parágrafo é isso, segundo isso, terceiro isso, quarto isso. Já tem que estar na sua cabeça a estrutura. Para você não ter que ficar pensando, como que eu escrevo isso? Não. A estrutura você já sabe, você só vai se preocupar com o que você vai colocar ali, tá? Estrutura, técnica. Existem técnicas específicas para cada parte do writing. A task 1 e a task 2. Segunda coisa, você tem que ser capaz de entregar para o seu examinador itens gramaticais significativos. Olha o que eu falei. Itens gramaticais significativos. Você sabe o que é isso? Significa que não é tudo de gramática que conta para o IELTS. São coisas específicas. Às vezes, você foi lá escrever um texto que nem tem tanto erro gramatical assim. Mas se você não mostrou aqueles pontos específicos que eles queriam ver, não vai ter uma boa nota, certeza absoluta, tá? Então, ó, na sua cabeça, estrutura, técnica e itens relevantes, que são o que o examinador quer ver. Os itens que o examinador quer ver. Existem parâmetros do teste para você atingir, tá? Isso é importante. Bora lá pro último aqui, ó. Na parte do speaking, o que você tem que guardar na sua cabeça, na sua cachola? Clareza. Clareza. O seu examinador não quer uma pessoa que chega lá e dê uma resposta que você fica ali, ó, divagando, 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 só porque você está falando inglês. Deixa eu contar um negócio. Não é só sobre falar inglês. É sobre dar as respostas certas. O que são respostas certas? Respostas que atingem os parâmetros que eles querem ver. Então, ali no speaking, o que tem que estar na sua cabeça é clareza na sua resposta. Se você dá uma resposta que foge do assunto, está muito truncada ali, muito complexa, não vai dar bom. E para isso você precisa de técnica. Ali no speaking, né? Como é a parte que você está na frente do examinador e não tem tempo de pensar, ele te pergunta e você já tem que responder, a gente tem que controlar mais. São 7 técnicas só para a parte do speaking. Porque ali você tem que entregar a resposta assim, ó, pá, na hora. Agora, quando você já tem a técnica na cabeça, você sabe, ah, é a parte 1, beleza, eu tenho que dar isso, isso e isso. Ah, é a parte 2, eu tenho que fazer isso aqui. Ah, é a parte 3, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Já tá claro na sua cabeça. Pra gente finalizar aqui, ó, a gente já tocou nisso aqui, né? Mas o IELTS ele tem a modalidade no papel, que a gente chama de paper-based, e a modalidade no computador, que é o computer delivered, tá? O que é a diferença delas? O paper-based, você vai lá e você vai ter uma prova impressa para você fazer. A sua prova é impressa, você vai ter que escrever à mão. No computador, você vai lá, você vai ter um computador para você resolver, tá? Existem diversas vantagens na versão do computador e eu sempre recomendo ela quando a pessoa sabe pelo menos digitar, tá? Existe aí uma modalidade que é a modalidade online. Cuidado, o online ele só serve para a versão acadêmica e nem é todo lugar que tem, nem é todo centro de aplicação que tem. Então cuidado com isso na hora que você for fazer, tá? O IELTS tem validade? Antes da gente fechar aqui, você acha que o IELTS tem validade? Preste atenção aqui. O IELTS, o teste em si do IELTS, ele não tem uma validade. Só que as instituições que pedem o IELTS, os programas de imigração que pedem o IELTS, os programas para visto que pedem o IELTS, na maioria das vezes eles pedem que o teste tenha sido feito há menos de 2 anos. Então a gente normalmente fala que ele vale por 2 anos. Entendeu? É isso aí.
Última coisa para falar aqui, que é o preço, né? Quanto que custa fazer o IELTS? Porque eu quero chamar a sua atenção aqui para você pensar. O custo de fazer a prova do IELTS não é o preço da prova do IELTS. Vou repetir de novo. O custo de fazer o IELTS não é o preço da prova do IELTS. O preço da prova do IELTS, hoje, né, tá custando em uns R$1.200, só a prova do IELTS, no Brasil, tá? Dependendo de onde você vai fazer. Aproximadamente R$1.200. Só que, você já parou para ver se tem centro de aplicação na sua cidade? Ah, não tem? Você vai ter que viajar? Você já olhou quanto custa a passagem? Ah, é muito longe, você vai ter que se hospedar? Já olhou quanto custa para você se hospedar? Quanto custa para você se alimentar enquanto você estiver lá? Tá conseguindo compreender que o custo de fazer o IELTS é mais do que o preço da prova do IELTS? O que eu tô querendo te dizer com isso? Você já vai ter que fazer um gasto considerável para fazer a prova do teste do IELTS. Agora pensa se você não se prepara direito e aí você tem que repetir o teste de novo. Lá vai você mais uma vez fazendo a viagem para fazer o teste. Ah, não conseguiu de novo porque não se preparou? Lá vai você repetir tudo de novo. E aí você vai aumentando. Conheço gente que fez o IELTS 10 vezes. 10 vezes. É isso aí, Duda. Vai no mínimo uns 2.500, com passagem, viagem, hospedagem, comida. Certeza. Por isso que é importantíssimo você se preparar, tá? E aí, só pra gente fechar aqui, que independentemente de quando ou onde você for fazer o seu teste, a sua preparação tem que contemplar a sua exposição guiada ao idioma e o seu treino de técnicas. Isso é o que vai te dar a segurança de chegar lá e fazer a sua prova para você conseguir sua nota, tá? Curtiram essa live aqui? Gostaram da live? Muito bom ver vocês todos aqui. Um forte abraço e até a próxima live. Tchau, tchau!